Interpretação e compreensão de texto. Alguns alunos, eles me fazem a seguinte pergunta, né? É, por que que quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem como conteúdo interpretação e compreensão? E não só, porque não só interpretação, porque não só compreensão de texto. Essas duas palavras, elas são distintas, mas elas se completam, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é compreender um texto? Você fazer essa leitura desse texto, só que você se limitar somente ao que o texto está falando. Então, para você fazer a compreensão de um texto, você se limita à mensagem do texto, beleza? Então, por exemplo, fazer uma análise daquilo que está escrito no texto, é entender o conteúdo, o que está explícito nesse texto, beleza? Ter foco apenas nas palavras, no que as palavras dizem. Diferentemente disso, a interpretação de texto, ela vem após a compreensão. Porque na interpretação, você traz conhecimentos prévios, ou seja, se você está fazendo a leitura de um texto que fala sobre o surto de sarampo, né? E aí você tá lá fazendo a leitura do seu texto. Na interpretação, é permitido que você traga os conhecimentos que você tem, que não é aquilo que o texto tá falando. Na compreensão, você se limita ao texto, somente ao que o texto está falando. Na interpretação, você vai trazer esses conhecimentos que você tem, claro, de fora para dentro dessa sua interpretação, beleza? A compreensão, ela é feita de maneira objetiva, entendeu? Porque, como eu já falei, você se limita somente ao que o texto está falando. Já a interpretação, ela é subjetiva. Porque eu posso interpretar de uma forma, você pode interpretar de outra, a pessoa que está do seu lado pode interpretar de outra forma. Então, por que que isso acontece? O seu conhecimento, o conhecimento que você tem daquele assunto não é o mesmo que eu tenho, não é o mesmo que seu amigo tem. Por isso que essa interpretação, ela pode ser muito pessoal. Já na compreensão, não. A compreensão, como a gente trabalha somente com o texto, que está escrito no texto, a gente não vai fugir muito disso, beleza? Então, a interpretação permite que você interprete da maneira que você achar melhor ou achar mais fácil ou que a situação lhe permitir, e a compreensão não, você vai se limitar somente ao que o texto está falando, tá, gente? Voltando um pouquinho lá na nossa estratégia de leitura, eu queria falar com vocês sobre 3 etapas, tá, muito importantes na leitura. Então, assim, é a pré-compreensão, a compreensão e a interpretação. Vamos lá. A pré-compreensão é quando você bate o olho no texto e, se for um assunto que você já tem um pré-conhecimento, não tem como. Você vai sim tentar relembrar na sua cabeça o que aquele título te remete, o que vem na sua cabeça quando você fez a leitura ali do título, né? Com certeza vai vir alguma coisa na sua cabeça, principalmente se for um tema ou que foi muito discutido na sociedade, ou um tema mesmo muito conhecido, beleza? O próximo é a compreensão, que aí é a leitura que você faz do que o texto quer dizer, a leitura do texto nua e crua. E a terceira etapa, que é a interpretação, que foi o que eu falei para vocês agora. Então, essas 3 etapas é muito importante dentro da compreensão e interpretação do texto. A pré-compreensão, a compreensão e a interpretação, beleza?